Sejam bem-vindos à live pelo WhatsApp. Deixa eu ver aqui. Deixa eu testar aqui para ver se está todo mundo me ouvindo. Se estão me ouvindo, manda um legal. Estão me ouvindo direitinho? Massa, perfeito. Deixa eu ver aqui a gravação. Massa, perfeito. Sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no WhatsApp. Eu estava muito ansioso por essa live. Eu estava na expectativa, né, de falar sobre esse assunto, porque esse assunto é de fato um assunto extremamente importante, é um assunto extremamente delicado, mas é um assunto extremamente essencial para que a gente consiga ter uma saúde emocional em dias, né? Porque assim, ó, a ansiedade silenciosa, ela é uma ansiedade que ela está no nosso dia a dia, ela está no nosso, nas nossas atividades, ela está na nossa família, ela está presente nas pessoas que a gente lida, ela está presente no nosso trabalho, ela está presente no nosso cotidiano. E como o nome já diz, ela é silenciosa. É por isso que a gente não consegue ter tanto controle sobre os efeitos da ansiedade silenciosa. E é por isso que essa live é tão importante, porque aqui a gente vai entender sobre como funciona os mecanismos de uma ansiedade silenciosa, quais são as estruturas, as camadas, né, que fazem a gente sentir determinadas coisas e como diagnosticar e tratar essa ansiedade. É isso que a gente vai trabalhar hoje, tá? A gente vai entender, a gente vai conseguir identificar a ansiedade silenciosa em muitos contextos e a gente vai desenvolver estratégias aqui nessa live para que a gente consiga tratar esse tipo de ansiedade. Sejam bem-vindos todos que já estão aqui na live. Se vocês estão me ouvindo, deixa um legalzinho aí, deixa um legal se está me ouvindo direitinho, se o áudio está chegando bom aí para vocês, porque o áudio é a parte mais importante de uma live por voz, né? E como é uma live que a gente está fazendo o teste, a gente vai ajustar algumas coisinhas aí, tá? Keila falou que está baixinho. Será que é só para Keila? Quem mais está achando baixinho aí? Tira a dúvida aqui, porque de repente, Keila, pode ser no seu celular, talvez. Vamos ver aqui. Como a gente está fazendo um teste, então a gente vai ajustando algumas coisinhas, alguns detalhes, tá? Aqui normal. Beleza. Keila, vê se é no volume do seu celular para ver. Faz um teste aí, porque aí qualquer coisa eu aumento o volume aqui também, tá? Mas gratidão por também compartilhar aí, porque aí a gente vai entendendo se o áudio tá beleza, tá? Outra coisa, escreve aí aqui nos comentários, aqui no WhatsApp, como que está sendo a sensação de você estar assistindo a live aqui no WhatsApp, né? Como é que está sendo? Está sendo diferente? Você já tinha assistido alguma live no WhatsApp antes? É novidade para você? Você já tinha consumido esse tipo de conteúdo com outros produtores de conteúdo? Escreve aí para mim. Tony falou que está sendo diferente, novidade. Aê, Tom, que massa! Para mim também está sendo muito empolgante também. Eu estou amando fazer live no WhatsApp. Eu acho que está sendo uma forma prática, né, da gente aprender, adquirir conhecimento de saúde mental, saúde emocional. Simone colocou, achei ótimo, novidade, massa, beleza, muito legal. Eu acho também que acaba sendo prático, né? Porque a gente acaba tendo você tá aqui na live, você pode fazer outras coisas, pode adiantar o almoço, como se fosse um podcast, né? Que ela colocou aí, é a minha primeira vez também, nunca entrei antes, que massa, Keila, parabéns. Dani colocou uma grande novidade, muita praticidade. Ah, gostei dessa palavra. Praticidade, gostei dessa palavra, praticidade, muito legal. Deixa eu curtir aqui o comentário de vocês. Beleza. Ó, primeira coisa que eu quero saber de vocês é o seguinte: para vocês, o que é ansiedade? Não tem certo nem errado, tá? Eu quero saber de vocês qual é a primeira coisa que vem na cabeça de vocês do que significa ansiedade.
Novamente, não tem certo nem errado. Enquanto eu estou bebendo água, não tem certo nem errado. O que é ansiedade? Tom já colocou aqui, ó, não conseguir superar os seus medos, sofrer por antecipação. Perfeito. Quem mais? Quem mais quer arriscar? Já gostei da definição, tá? Dani colocou aí, ó, estar no presente e pensar somente no futuro. Não conseguir viver no presente, viver o presente. Rapaz, isso chegou bem próximo do que é realmente ansiedade, ó. Estar no presente e pensar no futuro, né? Daiane colocou aqui, ó, já pensar no que vai acontecer amanhã. Isso combina também muito, né, com o que é ansiedade. Massa, perfeito. É muito legal saber que você já tem uma boa noção do que é ansiedade. Sabe qual é o pior inimigo do ser humano? Você sabe qual é o pior inimigo do ser humano? O que eu vou falar está conectado com o que vocês estão respondendo. É a gente não conhecer o nosso inimigo. A falta de conhecimento prévio do inimigo é o pior inimigo. Vou dar um exemplo. Por que será que tantas pessoas morreram, né, na tragédia da guerra contra o Covid? Naquela pandemia que a gente não sabe nem expressar a dor que foi passar por aquela situação. Por que será que tantas pessoas morreram? Porque a gente não conhecia o inimigo. Porque depois que a gente passou a conhecer o inimigo com mais qualidade, o que foi que aconteceu? A gente começou a entender que aquele inimigo ele poderia ser destruído com água e sabão. Entende? Água e sabão. Claro, basicamente isso, né? Não é tão simples assim. Mas basicamente o inimigo poderia ser destruído com água e sabão. E aí a gente entende que quando você não conhece o seu inimigo, você faz coisas que infelizmente só fortalece o inimigo e você não percebe. Então, entender o que é ansiedade por si só já é uma arma poderosíssima, porque aí você consegue entender melhor como que ela funciona e como que ela atrapalha o seu cotidiano, atrapalha a sua vida. Dani colocou, porque deixou a mente controlar o corpo. Você está falando do Covid, Daiane, ou ainda da ansiedade? Explica aí melhor. Então, vocês falaram que está muito próximo do que é a ansiedade. E a ansiedade é realmente toda vez a Covid e a ansiedade deixou a mente controlar o corpo. Muitas pessoas morreram realmente porque deixou a mente controlar o corpo. Isso é bem verdade. Daiane tem razão. E uma coisa que eu fico pensando, sabe o que é? Eu fico pensando no significado da ansiedade. Porque a ansiedade, ela o significado da palavra, ela dá derivação para a palavra asfixia. Eu vou até digitar aqui, ó. Ansiedade igual a asfixia. Vou digitar aqui, coloca aqui para vocês, ó. Isso aqui é o código, tá? Favoritem aí. Vocês vão favoritando aí, porque depois vocês vão conseguir consultar depois. Então, a ansiedade, ela é igual a asfixia. Quando você vê essa palavra, por si só, você já sente a frequência dessa palavra. Porque quando a gente sente sufocamento, isso já causa um certo desespero, né? Imagina uma pessoa se afogando. Você acha que a pessoa ficaria tranquila se ela estivesse numa situação de afogamento? Não tem como estar tranquila numa situação de afogamento. Por quê? Porque a asfixia, ela tira o seu oxigênio, e o oxigênio é a coisa fundamental que nós precisamos para sobreviver. Entende? Então, a ansiedade, ela causa esse sentimento de asfixia. Só que aí, agora eu vou soltar um código aqui para vocês, que vocês nunca mais vão confundir o que é verdadeiramente a ansiedade. Porque a ansiedade, ela é uma emoção, tá? A ansiedade é uma emoção natural do ser humano.
A ansiedade, ela é uma emoção natural do ser humano. É um sentimento. Provavelmente, tem alguns profissionais da saúde mental que ele vai dizer que a ansiedade não é uma emoção. Mas o meu tipo de terapia, o meu tipo terapêutico, ele é integrativo. Então, nós trabalhamos muito com essa parte da integrando outras medicinas, porque aí o conhecimento fica mais amplo, né? E eu trabalho muito com a medicina oriental. E segundo a medicina oriental, principalmente a medicina tradicional chinesa, que já estuda esse sentimento, essa emoção há muitos anos, aproximadamente há mais de 1000 anos, eles descobriram que a ansiedade é uma emoção. E é uma emoção alimentada pelo baço e o estômago. Baço e estômago. Esses órgãos que a gente tem no corpo, eles não têm só a função física metabólica, ou seja, o estômago tem a função de digerir o alimento. Não, não é só essa função. Segundo a medicina oriental, medicina chinesa, o estômago também tem a função de influenciar nas suas emoções, principalmente na emoção de ansiedade. Como assim, Vitor? Vou explicar melhor. Vou explicar na prática. Quando você está muito ansioso, ansioso demais, muito estressado, muito ansioso, você já reparou que o seu estômago não fica legal? Quem já sentiu isso? Quem já sentiu isso? Digita eu aí. Você já reparou isso? Quando o seu estômago, quando você está muito ansioso, muito ansiosa, o seu estômago não fica legal. Aí, Simone colocou aí, ó. Quando estou estressada e ansiosa, sinto dores estomacais terríveis. Daiane colocou, eu vivo com o estômago mal. Keila colocou eu, Nayane colocou eu. Rosana colocou, Rô colocou aí, ó. Só tão ansiosa que já tive câncer de estômago. Tá vendo, gente? Tá vendo que o que a gente está falando aqui tem base? Tá vendo que tem base? Meu estômago queima. Tá vendo que tem base? Então, a ansiedade, ela tem uma ligação direta com o estômago. Porque, segundo a medicina oriental, a medicina tradicional chinesa, o estômago é um dos órgãos que controla, regula essa emoção da ansiedade. Agora, imagina, pense aqui comigo. Se você já anda ansioso, aí você, além da ansiedade, acrescenta horário irregular de alimentação. Não sei se vocês sabem, depois vocês dão uma pesquisada, segundo o relógio biológico chinês, que a gente chama isso de ciclo circadiano, vou escrever aqui para vocês, ó. Ciclo circadiano. Depois vocês pesquisam, vou botar aqui, ó. Pesquisar. Favoritem aí, tá? O que eu estou digitando, vocês favoritam, depois vocês vão pesquisar. Então, o ciclo circadiano chinês, ele mostra lá que o estômago ele tem um horário específico de funcionamento. Ele tem um horário específico de funcionamento, que é normalmente de 7 horas da manhã às 9, tá? De 7 às 9. Então, quando você come fora desse horário, o que que acontece? Você acaba tendo uma disfunção no funcionamento normal do estômago. Uma disfunção. E essa disfunção, ela enfraquece o seu órgão. Ela enfraquece o seu órgão. Ah, não tomei café direito, ou passei do horário de comer, passei do horário de almoçar, jantei tarde demais, muito próximo do sono, de eu dormir. Isso por si só já deixa seu órgão fraco. Aí você soma isso à preocupação. Aí você soma isso ao estresse, ao nervoso, à falta de paciência, aquela energia negativa que você guarda dentro de você quando alguém te machuca, quando alguém te ofende, quando você sofre uma injustiça. Coloque tudo isso no liquidificador da vida, bata bastante e você vai ter uma vitamina pronta para uma depressão e algo pior. Perceberam como não é simples, não é simplesmente uma coisa só? Normalmente é um conjunto.
quando a maioria das alunas que chegam para fazer o curso de gestão emocional comigo, elas costumam apresentar um sintoma. Eu pergunto para elas, olha, o que que você quer focar no curso de gestão emocional? Elas falam, eu não estou conseguindo dormir. Tem gente que começa a tomar melatonina, né? Porque não está conseguindo dormir. Mas quando a gente vai investigar, a gente percebe que aquela insônia é só um sintoma de um monte de coisas que já está acontecendo. E eu sempre costumo fazer analogia que falar de ansiedade é que nem falar de uma árvore que está com uma folha, com uma mancha na folha. A ansiedade, muitas vezes, não é a raiz, é a mancha na folha. Então, imagina, se você fosse botânica e você tivesse que cuidar de uma árvore, aí você vai ver uma mancha na folha. O que que faz mais sentido? Você tratar a raiz da árvore ou tirar a folha ou tratar a mancha na folha? O que é que vocês acham? O que é que faz mais sentido para um profissional que entende mesmo de diagnóstico, de tratamento mesmo para resolver? Seria tratar a raiz ou tratar a folha? O que é que você faria primeiro? Se você quisesse resolver o problema, a gente está falando de resolver o problema. Perfeito, 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 perfeito. Tratar a raiz. Exatamente. Então, quando a gente fala de ansiedade silenciosa, não adianta falar de sintomas. Porque os sintomas, primeiro que os sintomas vai ser cada um diferente para cada pessoa. Você nunca vai ver duas pessoas com sintomas idênticos. Porque cada pessoa tem uma constituição mental, uma constituição emocional, uma constituição física diferente. Então, vai ser um sintoma diferente para cada um. Segundo, que os sintomas só são expressões, extensões do que está acontecendo por dentro, né? Eu sempre costumo dizer que tudo que é interno tende a ser externo. Tudo que é interno tende a ser externo. Ou seja, o corpo não admite que as coisas continuem dentro de você por muito tempo. É um processo natural do corpo humano. Tudo que entra tem que sair, gente. Tudo que entra tem que sair. Deixa eu colocar essa frase aqui, ó. Tudo que entra precisa sair. É muito importante que você entenda isso. Às vezes a gente fala, a gente não para pensar nisso, né? Mas tudo que entra tem que sair. E se a gente entende isso, o que que vai acontecer? A gente vai perceber tudo que entra precisa sair. A gente vai perceber que a gente vai começar a tomar mais cuidado com as coisas que entram. Porque o que vai sair vai depender com o que eu deixo entrar. Faz sentido para você, gente? O que vai sair vai depender do que eu deixo entrar. E uma coisa que eu preciso internalizar. Eu tenho um controle do que entra em mim, do que entra no meu corpo. Eu tenho um controle. Eu tenho controle. Tem pessoas que pensam assim: ah, mas eu vou fazer o quê? Se fulano fez isso comigo. Ah, mas eu vou fazer o quê? Se eu receber esse diagnóstico. O que que eu vou fazer se o meu chefe me demitiu? Se o meu marido não me ama mais como antes? Se a minha esposa não me ama mais como antes? O que que eu vou fazer? Coloque na sua cabeça. Você tem o controle, sim. Você pode não ter o controle de tudo, mas você tem o controle da maior parte das coisas que acontecem com você. Vou dar um exemplo. O problema não é o que aconteceu, não é o que você sentiu. O problema é o que você vai fazer com o que você sentiu. O problema é o que você vai fazer com o que aconteceu. Então, o problema não é o que aconteceu. O problema é o que você vai fazer, é o que você vai fazer com o que aconteceu.
É isso que você tem que colocar na sua mente. Porque quando você sente aquele sentimento instantâneo, é a emoção. Tomei um susto, emoção de medo. Tomei um susto, né? Ou alguém ofendeu você, cometeu uma injustiça na sua frente. Emoção de raiva. Fique com raiva. A emoção é instantânea. De fato, você não controla. Porque o que você sente como emoção, você não controla. Agora, se você pegar aquela emoção e começar a cultivar ela dentro de você, e começar a maturar ela dentro de você, aí você vai juntar com outras emoções. Então, por exemplo, eu estou com raiva de alguém. Em vez de eu jogar essa emoção fora, o que que eu faço? Eu pego ela e vou maturando. Vou maturando. O que que aquela emoção que está ali sendo mastigada dentro do meu coração, do meu núcleo emocional, vai fazer? Ela vai atrair outra emoção. Se eu estou com raiva há muito tempo, provavelmente eu vou sentir angústia. Prestem bem atenção nesse processo. Se vocês entenderem a raiz do processo, é aquela folha que eu falei lá. Se vocês entenderem a raiz do processo, vocês vão entender a mancha na folha, tá? Aí eu vou maturando a raiva, vou maturando a raiva. Eu vou atraindo o que para mim? Angústia. Angústia. Aí se eu junto a raiva com a angústia e ainda acrescento uma pitada de tristeza, o que que eu vou ter ali? Qual é o sentimento? Rancor. Rancor já não é mais uma emoção. Rancor é um sentimento. Vocês conseguiram prestar atenção na diferença? Então, rancor não é mais uma simples emoção, é um sentimento. O sentimento, ele é criado, ele surge através da junção de várias emoções que já estão no corpo há mais tempo. Então, quando você fala assim, eu não tenho controle sobre a situação, isso não é verdade. Você pode não ter controle sobre o que aconteceu inicialmente, mas você tem controle sobre o que acontece depois dali. Vitor, o que isso tem a ver com ansiedade silenciosa? Tem tudo a ver, porque a ansiedade em si, ela não é ruim, gente. Deixa eu falar uma coisa para vocês, presta atenção aqui no que eu estou falando, abram os ouvidos internos, abram os ouvidos internos. A ansiedade, ela não é uma coisa ruim, não. Ela é uma coisa boa. Sabe por quê? Porque a ansiedade, ela vai gerar em você, sabe, alguns hormônios, como, por exemplo, noradrenalina. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês acham que o estresse é uma coisa boa ou ruim? Rancor é um veneno. Perfeito. Rancor é um veneno. E depois eu vou fazer uma live explicando para vocês sobre doenças que causam câncer, doenças emocionais que causam câncer. Por exemplo, o carcinoma. Alguém já ouviu falar do carcinoma? O carcinoma é o câncer do rancor. Só para vocês terem uma ideia. O carcinoma, toda vez que você vê alguém com esse câncer, carcinoma é o câncer do rancor. Mas depois a gente vai falar sobre isso. Mas vamos lá. O estresse é bom ou ruim? Vou fazer um teste com vocês aqui agora. O estresse é bom ou ruim? Enquanto eu estou bebendo água aqui, expliquem para mim. O estresse é bom ou ruim? Perfeito. Péssimo, ruim. Aí Simone colocou aí, ó. É bom dependendo da intensidade e do contexto, assim como a ansiedade. Perceberam? Simone pegou o fio da meada aí. É normal a gente responder que é ruim, porque a gente é ensinado que o estresse, a ansiedade, o medo é ruim. A gente é ensinado assim. Mas isso não é verdade, não é totalmente verdade. É por isso que o curso de gestão emocional é importante na nossa vida, para a gente aprender esses conceitos da maneira correta. Existe um livro chamado O Lado Bom do Estresse. E lá ele explica que o estresse não é ruim em determinadas circunstâncias. Por quê?
Porque nós precisamos de alguns hormônios na nossa corrente sanguínea, como, por exemplo, o cortisol, a noradrenalina e alguns outros hormônios, para que a gente possa renovar algumas células, para que a gente possa reiniciar alguns ciclos fisiológicos e hormonais, e também para nos dar energia o suficiente para fazer determinadas coisas. Tem coisas que você só consegue fazer quando você cria adrenalina, quando você tem adrenalina. Por isso que, às vezes, quando a pessoa está fazendo tratamento de depressão, os psiquiatras passam medicamentos que estimulam a adrenalina e a dopamina. É como se fosse uma tonificação da neuroquímica cerebral. Faz sentido para vocês? Faz sentido isso que eu estou falando? Então, quando a gente tem uma certa dose de estresse, de ansiedade, isso ajuda a gente a fazer determinadas coisas. Como, por exemplo, se você está na expectativa de receber alguém na rodoviária ou no aeroporto, se você tem zero de ansiedade, não vai ter graça, porque você vai esperar alguém que você esperava muito, alguém muito querido, você não tem ansiedade nenhuma, você não vai ter motivação para fazer as coisas em casa, para arrumar o quarto que a pessoa vai ficar, né? Para comprar alguma coisa especial que a pessoa gosta, entende? Então, a ansiedade em níveis normais, a ansiedade que eu chamo de ansiedade natural, ela é saudável. Agora, quando que a ansiedade passa a ser uma doença, passa a ser um problema? Quando ela se torna um transtorno na minha vida. Quando ela se torna um transtorno na minha vida. Entendeu? Então, quando eu acabo. Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu fico muito ansioso para fazer uma prova, uma entrevista. Aí eu faço essa prova. Só que eu não me saí tão bem na prova. Por quê? Porque eu estava muito ansioso. A ansiedade me causou tremores, me causou amnésia, me causou. O raciocínio não ficou muito bom, né? Eu fiquei inseguro, fiquei doido para ir para casa, para terminar logo. Então, isso já é um transtorno. Aí passou a prova. Aí eu passo uma semana me sentindo mal porque eu não me saí bem, porque eu estava ansioso. Dívidas, né? Quando eu não consigo me desligar das dívidas em nenhum momento, é uma ansiedade que é prejudicial. Porque se eu não consigo ter o controle sobre o que eu penso, eu estou preso em uma cela sem grades. Se, se eu não consigo ter o controle sobre o que eu penso, eu estou em uma cela sem grades. Sem grades. Olha só. Se eu não consigo ter o controle sobre o que eu penso, eu estou em uma cela sem grades. Você se sente em uma cela sem grades? Se você se sente em uma cela sem grades, então provavelmente você está sofrendo com ansiedade silenciosa. Porque a ansiedade silenciosa, ela deixa de ser algo bom, algo motivador, algo que nutre, para ser algo que te prende. Mas não é verdadeiramente uma prisão, porque você pode sair, mas você não consegue sair porque, como Daiane falou aqui, ó, vou até voltar na mensagem aqui, ó, muita gente morreu porque perdeu o controle, a mente tomou o controle do corpo, na questão da Covid e ansiedade, porque deixou a mente controlar o corpo. Tá vendo? Isso aqui que Daiane escreveu. E é exatamente isso que faz com que a gente perca oportunidades na vida, que rouba a nossa alegria, que faz a gente ser a pessoa que a gente não é de verdade. É muito comum eu ter alunos e alunas que dizem para mim, depois da terceira, quarta aula do curso de gestão emocional, que fala assim: Vitor, esse curso, você está me ajudando a resgatar alguém que eu já tinha perdido há muito tempo, a resgatar a pessoa que eu era antes e não sabia que era. Olha que interessante. Tá vendo? Então, a ansiedade silenciosa, ela faz a gente deixar de ser quem a gente é verdadeiramente.
E por que que eu não consigo me libertar disso? Porque é algo muito sutil. Vou contar uma história para vocês. Contar uma história para vocês, vocês vão entender como é que a ansiedade silenciosa ela nos controla. Na antiga Índia, nos tempos antigos na Índia, era muito comum você fazer circos, claro, isso é no mundo todo, mas especificamente na Índia, eles sequestravam, matavam as mães, vendiam o marfim a mãe do elefante, né, a mamãe elefante, então eles matavam cruelmente as mamães elefantes, serravam o marfim, tiravam, arrancavam o marfim dos elefantes para vender, né? E aí eles pegavam esses filhotes e vendiam para donos de circo, para poder adestrar esses filhotes. Sabe como é que os donos de circo mantinham os filhotes sob controle? Eles pegavam uma corrente bem fina e amarravam os pés desse elefante bebê, bem fina, não era corrente grossa, e colocavam um piquete no chão e amarrava essa corrente. E aí esse elefante bebê ele tentava desesperadamente soltar o pezinho dele da corrente e não conseguia, porque ele era muito bebê. E aí ao longo do tempo, esse elefante bebê, ele ia se conformando com aquela situação. Ele ia se conformando com a situação, a atitude real dele, a atitude atual dele. Desculpa, a situação atual dele. E aí o que que acontece? Depois disso, mesmo que ele fosse adulto, ele não tentava mais romper a corrente. Então era meio que curioso, porque você viu um elefante enorme adulto com a corrente fininha no pé e ele não tentava fugir mais. Ele poderia, com um simples golpe, romper aquela corrente e fugir, mas ele não fazia mais isso. Por quê? Porque, de alguma forma, dentro da mente dele, ele aceitou a situação que ele estava. Então, o grande perigo da ansiedade silenciosa é quando você se conforma com a situação que você está hoje. Esse é o grande perigo. É quando você se conforma com a situação que você está hoje, que você se encontra hoje. Você já parou para pensar nisso? Você já tinha parado para pensar nisso? Eu não sei pelo que você está passando no momento. Talvez você esteja muito ansioso ou preocupado com dívidas. Eu falo muito de dívida porque é o assunto mais recorrente no meu curso de gestão emocional. São pessoas que estão ficando doentes porque não aguentam mais se preocupar com o cartão de crédito, com as coisas que estão devendo. Para os outros tem que sorrir, mas quando você chega em casa, você sente angústia, sente tristeza porque você está devendo e você não queria mais estar devendo, né? Tem pessoas que alguns alunos chegam para mim com problemas de relacionamentos, às vezes com os filhos, às vezes os filhos estão passando pelaquela fase rebelde e está tirando a paz de dentro de casa e a pessoa não sabe mais o que fazer, ou relacionamento com o marido ou a esposa. Às vezes aparentemente está tudo bem, mas aí você acaba não conseguindo mais se acertar com seu marido, com sua esposa, qualquer coisinha vira briga, qualquer coisinha vira discussão, o ambiente na casa não está mais como antes, não tem mais aquela amizade, aquela cumplicidade. Às vezes é com a saúde, às vezes você fica com medo o tempo todo, com medo de morrer, com medo de ficar doente, com medo do câncer voltar, quem já teve câncer. Então vive com esse pensamento ruminante o tempo todo na cabeça. E aí a ansiedade deixa de ser uma ansiedade normal, natural, para ser uma ansiedade constante. E essa ansiedade constante passa a ser uma ansiedade silenciosa. Vitor, explica por que esse termo ansiedade silenciosa. É agora que chegou o momento. Chegou o momento principal dessa live. Por que é chamado de ansiedade silenciosa? Porque você acaba tendo uma vida, olha só, entre muitas aspas, normal. Você é uma pessoa funcional, mas você não consegue fazer a coisa principal, a coisa que vai te levar à solução dos seus problemas. Gente, faz sentido isso que eu estou falando? Se faz sentido, coloca S de sim.
Se não faz sentido, coloca N de não. E tá tudo bem. Aqui é a prova de julgamento, tá? Você pode ficar tranquilo que você não vai ser julgado aqui. A nossa comunidade é a prova de julgamentos. Aqui você pode ser quem você é. Não precisa ficar com medo, tá? Que bom que faz sentido para vocês, porque para mim faz muito sentido também. Então, isso mostra que a gente está na mesma conexão de pensamento. Vou dar um exemplo que mostra que a gente funciona na vida, normalmente, com as coisas do dia a dia, mas você trava quando tem que fazer algo que vai te levar para um outro nível, que vai te levar a resolver as coisas. Vou dar um exemplo. Você é uma pessoa que acorda todo dia no mesmo horário, dorme todo dia no mesmo horário, vai trabalhar, volta do trabalho, faz comida, cuida da casa, é, recebe o salário, enfim, você faz suas coisas. Se encontra com amigos, toma um café, vai para o churrasco, volta, final de semana, dorme um pouco, enfim, assiste Netflix. Você é uma pessoa funcional. Você funciona. Só que você quer muito fazer um curso de artesanato. Um exemplo, tá? Você quer muito fazer um curso de artesanato. E você já percebeu que você tem um maior talento com coisas artesanais. Você tem talento com isso. Mas você não consegue se matricular nesse curso. Por quê? Porque sempre tem uma responsabilidade aqui, uma responsabilidade ali, tem que dar prioridade para fulano, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro, e o curso de artesanato vai ficando. Aí passa um ano, dois, três, quatro, cinco, 10 anos. Todas as vezes que você recebe uma propaganda de artesanato no YouTube, que alguém te oferece um curso de artesanato, que você vê alguém que fez um artesanato, você vê um vídeo de macramê, você vê um vídeo de tricô, sei lá, qualquer coisa, aí vem aquele sentimento de angústia. O que é angústia? É um vazio que você não consegue identificar o que é. Isso é chamado de angústia na psicanálise. É um vazio, você sente um vazio. Você sente uma ausência de sentimento. Não é quente nem frio, você não consegue descrever o que você sente, é uma angústia. Essa angústia aperta seu coração, espreme os seus órgãos internos, você sente aquela diferença de pressão. É como se você pensasse assim: puxa, estou cansada. Puxa, isso, será que está valendo a pena eu viver? Eu estou indo para onde mesmo? Por alguns segundos você se sente assim. E aí você olha para trás e começa a perceber que aquele curso de artesanato está te fazendo falta, que você acaba se tornando uma pessoa meio frustrada porque você queria alcançar o seu sonho, você queria fazer aquilo, você queria usar o artesanato para sair do seu trabalho que você não aguenta mais, você queria usar o artesanato para poder viver uma vida mais tranquila, mas daí você não consegue. Por quê? Porque você está funcionando, mas você não consegue fazer o mais importante, que é tirar essa trava, esse bloqueio que vai te levar para a vida que você quer. E o que é que impede de você fazer o curso de artesanato? É a ansiedade silenciosa. Porque a ansiedade silenciosa, ela vai gerar procrastinação. Mas não é a procrastinação normal. Tem gente que acha que não é procrastinadora, por quê? Porque ela limpa a casa, ela cozinha, ela vai para o trabalho, ela faz as coisas que pedem para ela. Então ela pensa: eu não sou procrastinadora. Mas a verdadeira procrastinação, a mais perigosa, é aquela que a ansiedade silenciosa gera. É aquela procrastinação dos seus sonhos. Para início de conversa, sonho é uma coisa para criança. Isso é o que a maioria das pessoas que não tem conhecimento de psicoeducação pensa. Sonhar é uma coisa para criança, eu não tenho mais idade. Eu já ouvi isso. Eu não tenho mais idade para sonhar. Eu já ouvi isso. E isso não é culpa sua. É porque te ensinaram que sonhar é coisa de criança. Eu chamo isso de infância roubada. Sabe, infância roubada? É quando você não consegue ser criança, porque você tinha que estudar excessivamente para satisfazer as expectativas dos seus pais que estavam frustrados com a própria vida. Quando você tirava uma nota boa na prova, tipo 7 ou 8, seu pai falava: não faz mais do que sua obrigação, você podia ter tirado 10.
Ou talvez o seu pai ou sua mãe nem falava nada com você. Ou talvez você não conseguia perceber a aprovação no olhar dos seus pais. Eles podiam até se esforçar para te dar um parabéns, mas você, como criança, não percebia que estava sendo verdadeiramente reconhecida pelos seus pais. Se você não teve a presença materna, se você não teve acolhimento materno, a sua mãe não acolheu você de verdade, ou você não percebeu isso, hoje você tem dificuldade de autocuidado. Você cuida dos outros, mas tem dificuldade de cuidar de você mesma ou de você mesmo. Você sempre se deixa para depois. Tem muita gente que coloca até vídeo na internet, né, de uma mãe pegando um pedaço de carne, colocando para o filho e ficando sem carne. Isso é altruísmo. A mãe de verdade faz isso. Mas se você faz isso em excesso, ou em condições que não precisam, situações que não precisam, é um problema de autocuidado. É você se anular o tempo todo para cuidar do outro. Entende? Então, isso é uma coisa que a gente precisa observar mais a partir de hoje. O que é que a sua ansiedade silenciosa está fazendo com você? Está fazendo com os seus sonhos? O que é que a ansiedade silenciosa está fazendo com a sua saúde emocional? Qual foi a frase que te pegou, Dani? Escreve aí para mim. Escreve aí que eu vou favoritar aqui também. Tony colocou aqui, ó. Vitor, você descreveu muito bem o que é angústia. Valeu, Tony. Valeu. Eu já senti muita angústia. E por isso que eu comecei a fazer psicanálise, porque eu precisava entender. A psicanálise é a única ciência hoje, na minha visão profissional, que explica verdadeiramente o que é angústia, né? E a angústia, ela pode ser um precedente, ou seja, ela pode ser um gatilho para muitas doenças mentais, como depressão, bipolaridade e muito mais, se você não cuida, né? Adriano colocou aí, ó, eu sinto isso. Às vezes vem pensamento em algo que queria fazer, alcançar um sonho, mas deixei de fazer por outros motivos. Isso causa adoecimento emocional. Sabia que causa? Quando você desiste do seu sonho, o seu cérebro, ele entra no automático, porque o que motiva a gente a ser feliz é alimentar os nossos sonhos. Qual é o seu sonho hoje? Você consegue me dizer qual é o seu sonho? Há quanto tempo você não pensa no seu sonho? Há quanto tempo você não pensa no seu sonho? Você tem vergonha de pensar no seu sonho? Você acha que alcançar o seu sonho é impossível? Se você achava que o seu sonho era coisa de criança ou não é prioridade, você está se distanciando da saúde emocional. Dani colocou aqui, ó, sobre a mãe fazer tudo e não pensar em si primeiro. Dani, eu vou até favoritar sua mensagem aqui, ó. Vou favoritar sua mensagem porque isso aqui, infelizmente, é algo muito recorrente nas minhas alunas que entram no curso de gestão emocional. Porque a gente precisa entender o que é equilíbrio. O curso de gestão emocional, ele trabalha num tripé, que a gente chama de tríade do controle. Eu sempre falo, assuma o controle, né? Porque se você não assume o controle da sua vida, tudo de ruim acontece e você acaba aceitando aquilo. Então, o tripé da tríade do controle é equilíbrio, movimento e direção. O equilíbrio, ele é fundamental, ele é a base do triângulo para que o seu movimento, ou seja, o que você faz, o seu esforço do dia a dia e a sua direção leve você para onde você quer ir. Se não tiver equilíbrio, esqueça. Você não vai conseguir realizar o que você quer. Você tem que ter o equilíbrio entre o auto-julgamento e a permissão. Você tem que ter equilíbrio entre a alegria e a tristeza. Você tem que ter equilíbrio entre comemorar e esperar o momento certo de comemorar. Você tem que ter o equilíbrio entre fazer o que está ao seu alcance e sonhar. Então, o equilíbrio, ele é desafiador de conseguir, mas quando você consegue conquistar ele, você entende qual é a dinâmica do equilíbrio, você consegue realizar mais coisas. E consegue realizar o que você quer. Então, o curso de gestão emocional, ele não é aleatório, ele tem uma estrutura. São estudos que eu fiz desde 2017 e prática clínica. Só para vocês terem uma ideia, eu usei um programa para contabilizar as minhas horas de trabalho
E de 2017 para cá, ano que vem eu faço 10 anos de profissão, eu tenho mais de 60 mil horas de atendimento clínico. 60 mil horas, gente. Então, não é de ontem que eu atendo. Desde 2017 que eu atendo pessoas, que eu coleciono casos. Eu tenho uma pasta de coleção de casos que eu já atendi e já resolvi. Entende? Claro que é sigiloso isso, né? Eu tiro o nome das pessoas para não expor ninguém. Mas eu tenho ali, ó, o caso que aconteceu e como eu resolvi, como o meu criador me ajudou a resolver. E a ansiedade silenciosa, ela é uma coisa que atrapalha, que mina, que enfraquece a sua saúde emocional. Ela afasta você dos seus sonhos, dos seus objetivos, das suas realizações. Então, eu gostaria muito de saber de você agora, no final dessa live, a gente já está finalizando a live, eu gostaria muito de saber de você o seguinte: qual foi o maior aprendizado que você teve hoje? Aquilo que te tocou verdadeiramente, que você pensou assim, puxa, a partir de hoje eu vou ter que dar atenção a isso. Conta para mim, eu vou amar saber. Conta para mim. Olha, Rô, que é uma das minhas mentoradas, seja muito bem-vinda, Rô, a essa live muito especial. Nós amamos muito você e a gente teve o privilégio de cuidar de Rô, né? Ela escreveu o seguinte aqui, ó: atendimento com excelência. Mudei e estou me esforçando para mudar. Sua ajuda foi um divisor de águas. Gente, que depoimento lindo. Meu Deus do céu, que coisa maravilhosa, Rô. Gratidão. Gente, eu amo demais esses depoimentos que vêm assim sem eu esperar, sabe? O meu criador tem me ajudado muito a receber depoimentos que eu não preciso ficar pedindo para a pessoa fazer depoimento, porque eu trabalho com paixão. Eu amo o que eu faço. Eu e Tamara, a gente ama o ser humano. Aqui na Envivo, que é a empresa que presta esse curso, nós traduzimos pessoas, né? Então, quando a gente recebe esses depoimentos, é algo tão natural e tão gostoso que é como se fosse assim um reconhecimento, é como se fosse não, é o reconhecimento do trabalho que a gente presta para vocês. Gratidão, Rô, de verdade. Eu até favoritei sua mensagem aqui no grupo. E pensando nessa frequência, qual é o maior aprendizado que vocês tiveram dessa live para a gente finalizar? Qual foi o maior aprendizado que vocês tiveram dessa live hoje? O que é que tocou vocês que vocês vão falar assim, ó, puxa, a partir de hoje isso vai mudar na minha vida. Isso vai ser diferente na minha vida. Eu vou começar, porque o objetivo dessas lives, gente, é entregar um conteúdo de qualidade, um conteúdo profundo, de forma gratuita, mas principalmente gerar transformações em vocês, provocar transformações em vocês. Esse é o verdadeiro o verdadeiro objetivo dessa live. Rô colocou aqui, ó, controlar as emoções. Parabéns, Rô. Parabéns. Controlar as emoções. Isso é muito essencial. Tony colocou aqui, ó. Minha mãe disse que aprendeu a ter autocontrole e não se deixar levar por situações que ela não tem controle. Ela gostou muito da aula. Aê! Um abraço para sua mãe, Tony. Um abraço para ela, viu? Vou favoritar esse aprendizado dela aqui, ó. Muito legal. Maravilha. Que mais? Que mais? Vocês vão colocando e eu vou aprendendo. Eu vou revisando o que eu falei aqui. Que mais? Ó, enquanto vocês escrevem aí, eu tenho uma proposta para vocês, tá? Tenho uma proposta para vocês. Eu estou abrindo uma turma de curso de gestão emocional agora, a partir do dia 15, tá? É uma turma de gestão emocional, de curso de gestão emocional, para que vocês possam ter acesso a esse tipo de conhecimento, a esse tipo de conteúdo, para que vocês possam ter base cognitiva, ou seja, ter inteligência emocional, para vocês resolverem as questões de vocês por um preço mais acessível. Pelo fato de ser uma turma coletiva, então vai ser um preço mais acessível, tá? Então, o que é que a gente vai ver nesse curso de gestão emocional? A gente vai trabalhar PNL, que é programação neurolinguística, é você ensinar o seu cérebro a se comportar. A gente vai trabalhar neurociência, ou seja, você vai ter um conhecimento mais aprofundado de como que a mente funciona, de como que é os processos inconscientes do seu corpo, da sua mente. Por que que você faz coisas que você não queria fazer? Por que que você faz coisas que você prometeu que nunca mais faria?
né? Então, a gente vai trabalhar isso. A gente vai trabalhar também a análise de perfil comportamental, ou seja, você entender por que que aquela pessoa se comporta daquele jeito? Por que que eu me comporto desse jeito? Por que que eu não tenho controle sobre as minhas ações, né? E a gente também vai trabalhar essas camadas como a gente conversou hoje, ansiedade, depressão, e mais, tá? Então, se você tiver interesse em participar desse grupo dessa próxima turma que vai surgir agora, fiquem ligados aqui no grupo, que eu vou colocar um link, tá? E vocês vão entrar num grupo específico, é um grupo temporário, mas é um grupo específico para poder a gente começar a processar quem realmente está apto para entrar nessa turma. Então, se você criou interesse em fazer esse curso, por exemplo, ó, você que é da família, você não precisa fazer os dois. Marido e mulher não precisa fazer os dois, não precisa se matricular os dois. Um só se matricula e os dois assistem o curso juntos. Quem é da família pode fazer isso, tá? Não se preocupe. A minha função aqui é facilitar financeiramente o seu acesso a esse tipo de conhecimento, tá? Então, eu estou abrindo essa turma a partir do dia 15 agora. Então, eu vou colocar um link aqui de um grupo específico para essa turma que vai abrir agora, tá bom? É a turma do novo ciclo. Se você tem interesse, fique ligado aqui no grupo, que assim que eu colocar o link, você já entra, e aí lá no grupo eu vou te dar novas informações para você descobrir como participar desse curso. Fechou? Deixa eu só finalizar aqui. Dani colocou aqui, ó, controle da emoção, vindo de dentro para fora, priorização das minhas vontades e sonhos, obrigada pelo conhecimento. Gratidão aceita, Dani. Gratidão aceita. Isso que você escreveu aí, ó, priorização das minhas vontades e sonhos. Por favor, Dani, aplica isso na sua vida. Faça uma lista de quais são as suas prioridades, dos seus sonhos e coloque data de realização. Faça esse exercício e você vai me dizer depois como que é poderoso isso. Faça esse exercício. Não deixa isso para depois, tá? Diva colocou aqui, ó. Gostei o que você falou sobre procrastinação dos nossos sonhos. Tá vendo? A procrastinação dos nossos sonhos é o que tem deixado muita gente infeliz. Isso é muito sério, né? Que ela colocou aí, eu fixei na mente que não podemos controlar o que acontece conosco, mas podemos controlar o que faremos com aquilo que aconteceu. Massa! Isso foi muito bom, Keila. Muito legal. Esse aprendizado é um dos meus principais. Eu vou até favoritar essa mensagem de Keila aqui. Keila é uma das nossas alunas. Ela se formou com a gente no curso do VAI, que é o Vivendo a Acupuntura ao Infinito. Hoje ela é excelente profissional, serve a comunidade dela, não desiste do benefício que ela tem causado, né? E está sempre acompanhando com a gente. Parabéns, Keila, por estar aqui com a gente, viu? Parabéns. Nós amamos você muito, muito, muito. Perfeito. Gente, eu gostaria muito de agradecer a confiança de vocês no nosso trabalho, por acreditar na nossa metodologia, por aprenderem com o nosso conhecimento e sentir que essa live já está gerando transformação na vida de vocês. Eu me sinto realizado cada vez que eu faço uma live para vocês. Eu espero que vocês apliquem o que vocês aprenderam aqui. Não deixem cair no esquecimento, por favor. E a gente ainda vai falar mais sobre ansiedade silenciosa futuramente, tá bom? Fiquem ligados que eu vou deixar o link aqui para vocês entrarem, para vocês receberem mais informações sobre como que vai ser essa nova turma do curso de gestão emocional. E quando vocês saírem da live, não esqueçam de clicar no X vermelho, porque senão vocês ainda ficam conectados. Um forte abraço para vocês, fiquem com Deus e assumam o controle. Tchau!